profundidade deste amor sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Que hoje, ao cercarmos a mesa do Senhor, possamos ter esse entendimento. Que os nossos corações estejam abertos para recebermos, entendermos deste amor sacrificial e possamos anunciar até que o Senhor venha. Que não seja mais um culto, que não seja mais uma ceia, que não seja mais uma batida de ponto na Tua presença, de cumprir, a Deus, um hábito, uma liturgia, de cumprir, Senhor amado, um compromisso, mas que seja realmente algo revelador das Tuas vidas, dos nossos corações, para nós entendermos o sentido deste amor e proclamarmos e anunciarmos este amor até que Tu venha. Ministra, Espírito Santo, as nossas vidas, os nossos corações. Melhor do que nós podemos pensar, sentir e imaginar. Ministra profundamente as nossas vidas, os nossos corações. É o que nós clamamos, é o que nós nos posicionamos, abrimos nosso coração esta noite neste lugar. Em nome de Jesus, que reina para todo e todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Pode celebrar o Senhor, faça isso. Celebramos Teu amor, Senhor, pelas nossas vidas. Glória a Deus. Shalom, Igreja do Avivamento. Que bom que você veio neste primeiro domingo do mês de dezembro. Estamos entrando aí na última etapa deste ano. Ainda tem muita coisa para acontecer, muitas mudanças nos próximos dias, muitos estabelecimentos da perfeita, agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. E hoje, como todo primeiro domingo, nós tiramos esse tempo de forma especial para estarmos cercando a mesa do Senhor, para estarmos participando da ceia do Senhor. Amém? E o tema da palavra hoje é até que Ele venha. Vamos repetir? Mais uma vez? Ele quem? Jesus, o Senhor. Muito bem, obrigado. Inclusive, querido, essa nossa reunião, essa noite, neste lugar, é justamente para nós cumprirmos essa ordenança. Estamos aqui reunidos nesta noite para cumprir essa ordenança, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. 1 de Coríntios 11, 26, diz assim: portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamai ou anunciai a morte do Senhor, até quando? Até que Ele venha. Então nós estamos aqui justamente, querido, ao participarmos da ceia do Senhor, observando esse versículo. Estamos nos apresentando, participando da ceia do Senhor, para proclamar o que Ele fez por nós, proclamar sua morte até que Ele venha. Aproveitar que hoje é dia de ceia e trazer um esclarecimento sobre a ceia do Senhor. Quando Jesus esteve na terra, Ele estabeleceu a sua ceia, a ceia do Senhor. Diferente do que alguém pode imaginar, Jesus estava com seus discípulos, semana de ser crucificado. Vou inventar aqui um memorial, para que as pessoas nunca se esqueçam que eu morri. Mas não foi isso que Jesus fez. Ele não tirou de uma ideia vazia da sua cabeça estabelecer a sua ceia. Durante a celebração da Páscoa, o Senhor institui a ceia, mas Ele tinha uma base, as Escrituras. E Ele pegou justamente um decreto eterno no livro de Levítico, e a partir daí, Ele na prática mostrou como eram os sacrifícios que eram mencionados no livro de Levítico. Muitas vezes, querido, nós lemos a Bíblia, e eu até aconselho para você que nunca leu a Bíblia inteira, comece pelo livro de Mateus, leia primeiro o Novo Testamento, depois vá ler o Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento ele precisa de mais interpretação do que o Novo, porque existem muitas figuras, linguagens, que o Senhor
revelou na limitação que o povo entendia naquela época, mas com revelações profundas para o futuro. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque quando você abre o livro de Levítico, você vai ver que tem vários sacrifícios lá, apontando. E muitas vezes nós só pegamos assim, isso aqui foi para aquela época, agora já passou, e nós viramos as páginas e queremos ler para frente. Mas todos aqueles sacrifícios revelavam algo na pessoa de Jesus. E Jesus, quando instituiu a ceia, ele pegou justamente o que o livro de Levítico falava sobre redenção completa. Falava sobre o quê? Existia uma lei espiritual estabelecida no livro de Levítico através de sacrifício, que só quando cumprisse todas aquelas etapas, alguém poderia dizer, houve uma redenção completa. A redenção não foi parcial, foi completa. E como era que acontecia uma redenção completa? Quando na sequência se ofereciam 3 sacrifícios. Quantos sacrifícios? 3. O primeiro sacrifício era o sacrifício de manjares. O sacrifício de manjares, ele não levava nada de origem animal, não levava sangue. Podia se ofertar trigo, cevada, pães, bolo, tudo que fosse de origem vegetal. Não podia ter sangue nesse sacrifício. Era um sacrifício de manjares, a oferta de manjares. Porque era uma oferta que o indivíduo entrava diante do Senhor para trazer agradecimento, para trazer gratidão, reconhecimento do favor de Deus pela vida dele. Essa era a oferta de manjares. Logo na sequência, ele tinha que fazer um segundo sacrifício, que era a oferta de holocausto. Oferta de holocausto é a única oferta, o único sacrifício na Bíblia que se entregava tudo para Deus. Então, quando você ouvir falar da palavra holocausto, no contexto bíblico, está falando de entrega do todo, do total. Em todos os outros sacrifícios, se ofertava ou só a gordura do animal, ou só o sangue do animal, ou uma parte do animal. O holocausto era o único que pegava o animal por completo. Lavava-se as patas do animal para não ter nenhuma sujeira, abria-se, tirava todas as vísceras, lavava, virava do avesso para tirar todas as fezes, lavava, colocava de volta dentro do animal e queimava. Porque a palavra holocausto significa queimar e subir. Era uma entrega total que fazia a Deus. Então nós já temos aí 2 sacrifícios para ver uma redenção completa. Primeiro de manjares, que era uma forma de agradecer e reconhecer o favor de Deus. Segundo, Senhor, para me ter uma redenção eu preciso entregar tudo. Eu preciso fazer uma entrega completa ao Senhor. E vinha o terceiro sacrifício, que era a oferta pelo sacrifício. A oferta de sacrifício. Então era manjares, holocausto e sacrifício. Nessa última, era basicamente queimado o sangue do animal e a gordura do animal, em louvor ao Senhor, em pedido de perdão ao Senhor. Então manjar agradecia, holocausto fazia entrega total e a oferta pelo sacrifício se pedia perdão. Quando juntava essas 3 ofertas, podia dizer, houve redenção. Essa redenção podia ser de uma pessoa, podia ser de uma cidade, podia ser de um país, podia ser de uma situação. Fazia os 3 sacrifícios e dizia, houve redenção neste lugar. A conta está zerada. Vamos começar uma nova relação com Deus daqui para frente. Então Jesus, quando ele veio na terra, ele agora, através da sua vida, ele disse assim, eu vim da terra para fazer a redenção parcial do ser humano. Sim ou não? Vim para fazer a redenção total, completa. Então, para ele fazer a redenção completa dos seres humanos na terra, ele precisava fazer quantos sacrifícios? 3. Acabei de falar, você lembra quais? Manjar, holocausto e sacrifício, e a oferta pelo sacrifício. Como na primeira não podia haver derramamento de sangue, a sua morte na cruz só ia compor os 2 últimos sacrifícios, holocausto e oferta pelo sacrifício. Então ele tinha que fazer, antes de ir para a cruz, a oferta de manjar, para poder a redenção ser completa no Calvário. Isso que é lindo na Bíblia, né?
Muitas vezes a gente erra por não conhecer as escrituras, por achar que as coisas são soltas na Bíblia. Não, tudo tem propósito. Então Jesus, na hora que ele já estava indo para a cruz, ele disse assim, peraí, primeiro eu vou reunir com vocês e fazer o primeiro sacrifício, a primeira oferta. A oferta de manjares. E como foi que ele fez essa oferta de manjares? Ele pegou um pão e, tendo dado graça, disse, comei dele todos, porque representa o meu corpo. Depois tomou um cálice com o sumo da vide, com o suco da uva, e aí disse, olha, esse cálice representa a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que você comer deste pão e beber desse cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Em outras palavras, ele está dizendo assim, toda vez que você na terra ceiar, você vai estar relembrando da redenção total. Sendo que essa parte vocês podem replicar na terra, porque não custa nada a você. E a parte que custava a vida, o próprio Cristo deu, ele diz assim, essa parte mais difícil eu faço. Então, por isso que ele instituiu a ceia, porque a ceia nada mais era de que trazer para o sacrifício da cruz do Calvário a oferta de manjares. E ele disse, depois de ter feito essa oferta de manjares aqui com vocês, agora eu vou para a cruz. E lá na cruz, ao entregar sua vida, ele ofereceu a oferta do holocausto, ou seja, sua entrega total a Deus, e a oferta pelo sacrifício, quando ali derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário. Então, querido, para você ter uma ideia da importância de nós participarmos da ceia do Senhor, se Jesus não tivesse realizado a ceia antes de ir para a cruz, a redenção não era completa, seria parcial. O ser humano teria que fazer alguma coisa a mais para completar o direito de salvação. Mas como Jesus é tão bom, bom demais, ele disse assim, eu já vou fazer a obra completa, para ninguém depois dizer assim, eu não consegui, eu não dei conta, foi muito para mim. Então ele institui o sacrifício completo, fazendo a ceia antes de subir à cruz. Então eu repito, se Jesus não tivesse realizado a ceia antes de morrer na cruz, conforme determinava as Escrituras, a redenção não seria completa. Em outras palavras, a ceia do Senhor, que todos os meses nós participamos, faz parte da redenção de Cristo pelas nossas vidas. Amém? Por isso que ele disse, quando você for participar da ceia, você tem que lembrar do quê? Ele mandou lembrar do quê, querido, na ceia? Vamos ler o texto de novo? Comer desse pão, beber desse cálice e anunciar Está com medo de falar morte? Não? Então fala bem forte. A morte do Senhor até que ele venha. Ele não mandou a gente lembrar de milagres, ele não mandou lembrar de prodígios, ele não mandou lembrar de outras coisas, ele não mandou lembrar das instruções, dos ensinamentos. Ele mandou nós lembrarmos da sua morte. E anunciar, não só lembrar, mas também anunciar até que ele venha. E aí, querido, o Senhor institui a sua ceia, porque é por isso que a Bíblia chama de ceia do Senhor, porque faz parte do sacrifício de redenção dele. Então a ceia, ela não pode ser de uma igreja. Por isso que o nome é ceia do Senhor. Quando alguém diz assim, porque a ceia da minha igreja é assim, essa ceia não é do Senhor. Não faz parte da redenção. Não faz parte do sacrifício. Porque independente da denominação evangélica onde se ceie, a ceia tem que ser do Senhor. Porque faz parte do sacrifício dele, da redenção dele. Nós fazemos na terra uma réplica, vamos usar esse termo, para nós lembrarmos o que ele fez por nós. Mas com o passar do tempo, querido, se tem uma desgraça na humanidade, chama-se religiosidade. O que foi que os religiosos fizeram? Eles usurparam a ceia do Senhor para eles. Como assim, pastor? Colocando regra que não tem na Bíblia. Se a ceia é do Senhor, se o Senhor é o dono da ceia, quem é que tem que botar regra nessa ceia? Ele.
Quem é que tem que definir quem pode participar ou não? Ele. Quem é que pode dar instrução dizendo, ó, só tome a ceia assim, assim, assim? Ele. Mas os religiosos inventaram um bando de regra para cear na terra. E sabe qual é o grande problema? É que na maioria dessas regras proíbe as pessoas de ceiarem. Sabe o que é que os religiosos estão fazendo? Dizendo assim, você não faz parte da redenção completa de Cristo. Proibir alguém de participar da ceia do Senhor é tentar tirar ela da redenção. E quem faz isso vai pagar preço com Deus. Porque eu não posso impedir a sua salvação, você não pode impedir a minha. O objetivo do Senhor é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então quer dizer, pastor, que a ceia pode virar uma bagunça, qualquer um pode participar e não sei o quê. Foi isso que eu falei? Não. Eu disse que quem pode colocar regra para tomar ceia é só o dono da ceia. E qual foi a regra que ele deixou? Uma só. Quando vocês se juntarem para tomar a ceia, faça o quê? Examine o homem, o vizinho, se ele está tomando ceia ou não. O irmão não tomou ceia esse mês. Deve estar pecando. A única regra para participar da ceia é você fazer o seu autoexame. Eu, como pastor dessa igreja, não posso chegar com você e dizer assim, ô irmão, você está excluído esse mês da ceia, você não pode participar. Não posso. E pastor que faz isso está em pecado. Porque a ceia não é dele, é do Senhor. E quem tem que examinar não sou eu, que tem que examinar a sua vida. É você. Por quê? Porque a responsabilidade de você ser salvo é sua. Não transfira para os outros, não. Por causa disso, tem muita gente transferindo a responsabilidade. Eu vou sair da igreja porque não gostaram de mim, porque o pastor falou isso, porque aquilo, não sei o que mais. Isso é transferir responsabilidade. Não, querido, a responsabilidade da sua salvação é sua. Assuma. Então, examine você mesmo. Pastor, eu examinei. Tem um bocado de coisa errada, então eu vou deixar de participar da ceia. É um direito que lhe assiste, mas não é para isso. O objetivo é você examinar, ver o que está errado e se consertar e participar da ceia. Por isso que é feito antes. Você reconcilia, conserta, firma propósito e participa para dizer assim, Senhor, eu estou aqui, eu creio na redenção e eu preciso dessa redenção na minha vida. Então a regra para participar da ceia é o autoexame. Cada um tem que se examinar a si mesmo. Mas começaram a botar muitas regras e até o nome da ceia mudaram. Porque quando colocaram muitas regras, mudaram o nome da ceia. Começaram a chamar de Santa Ceia. E sabe de onde veio essa expressão Santa Ceia? De um quadro de um pintor famoso. Não veio da Bíblia. Um pintor famoso por aí que fez um quadro da Santa Ceia. Não veio da Bíblia. Na Bíblia não existe a expressão Santa Ceia. Mas pastor, está errado chamar Santa Ceia? Não é que esteja errado. Eu só estou te ensinando que quando você sai do padrão da Bíblia e inventa outro, você anda num caminho muito perigoso. Por quê? Porque tudo aquilo que tenta se santificar mais do que Deus mandou, vira objeto de idolatria. Vou repetir. Tudo aquilo que se santifica mais do que Deus mandou, acaba por virar objeto de idolatria. Vou lhe dar outros exemplos para depois nós voltarmos para a ceia. Os discípulos de Jesus, homens bons, temente a Deus, aprenderam, se tornaram apóstolos. Quando morreram, eram homens bons, eram homens santos, sim, mas santificados. Deram um grau de santificação tão grande que eles viraram imagem de idolatria. Sim ou não? Nenhum deles deveria ser dessa forma. Quantas outras pessoas abnegadas, pessoas que servem até de referencial para as nossas vidas, tementes a Deus,
que quando cumpriu o seu papel na terra, que morreu, as pessoas, esse homem era um santo. Faz uma imagem dele e vira objeto de idolatria. Porque tudo que se santifica além do que Deus mandou, ou seja, tudo que se faz além do que Deus mandou vai dar problema. E até uma extrema santificação além do que Deus mandou, vira problema. Vou lhe dar um outro exemplo prático, nosso dia a dia. O Senhor mandou nós sermos santos. Sede santo porque o Senhor, vosso Deus, é santo. Então eu e você todo dia precisamos buscar santificação. Santificação que vem pelo conhecimento de Deus, pela Bíblia, pela oração, pela comunhão com Deus, tal. Beleza. O que acontece com aquele irmão que quer ser mais santo do que os outros? Fala para mim. Vira um problema. Sim ou não? Ele começa a ser o dono da verdade, ele começa a ser o dono da Bíblia, ele começa a chamar a atenção dos outros, começa a mandar todo mundo para o inferno. Não é isso? Começa a inventar doutrinas que não existem. Hoje mesmo me mandaram um rio desse aí de internet. Olha aqui, pastor. Estou falando dos pastores que usam barba. Aí eu, sim. Qual é a base bíblica? Quando o faraó chamou José para se apresentar diante dele, José tirou a barba para se apresentar diante de faraó. Ele diz assim, para se apresentar diante de quem? De quem? Faraó. Que era rei da onde? Do Egito. Eu digo, então, tirar a barba para se apresentar era um costume pagão egípcio. E aí eu mandei o versículo para ele. Quando Jesus foi preso, uma das coisas que fizeram com ele foi cuspir no seu rosto e arrancar a barba. Eu digo, então você manda um recado para Jesus que ele estava em pecado porque ele não tirava a barba. Quer dizer, o indivíduo, em vez de ler Bíblia, ele começa a querer ser mais santo que os outros e arranja onde não tem. O que não tem na Bíblia. Então, tudo o que se extrapola o que Deus mandou, querido, dá problema. Até na santificação. Tem que ser santo como o vosso Deus, mas tem gente que quer ser mais santo do que Deus. Quer ser mais justo do que Deus. Quando o indivíduo ele entra nessa roda, ele quer ser mais justo do que Deus. Aí ele começa a dizer assim, por que é que Deus abençoa o ímpio? Por que é que Deus prospera o ímpio? Ele quer ser mais justo do que Deus. E aí está fora do contexto da palavra, querido. Nós temos que ficar dentro da palavra, do que nos ensina a palavra de Deus. Então, a ceia do Senhor é para todas as pessoas que já entenderam que houve um sacrifício de redenção, chegar diante do Senhor e dizer assim, Senhor, eu vou participar da ceia, porque eu já examinei, consertei aqui a minha vida, e eu entendo que quando eu participo, eu estou me habilitando para fazer parte dessa redenção. A parte mais fácil eu estou repetindo, aqui não dava para me fazer, o Senhor fez no meu lugar. Esse é o significado da ceia do Senhor. Por isso nós estamos aqui. Como eu falei, trocaram até o nome da ceia. A ceia na Bíblia é chamada por 5 nomes. Ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11, 20. Partir do pão, em Atos 2, 42. Mesa do Senhor, em 1 Coríntios 10, 21. Cálice do Senhor, em 1 Coríntios 10, 21 e 1 Coríntios 11, 27. E cálice da nova aliança em Lucas 22, 20, em 1 Coríntios 11, 25. Não existe a expressão Santa Ceia na Bíblia. Então a ceia é para nós corrigirmos a nossa vida e nos habilitarmos a participar da redenção. Não é para ficar medindo o grau de santidade de ninguém. Não é para ficar excluindo pessoas de estarem na presença do Senhor. Não é para excluir pessoas de estarem na casa do Senhor. Não é para saber quem pode ter um cargo na igreja ou não. Ceia não pode ser feito regras humanas. Porque quando se faz uma regra humana, a ceia não passa mais a ser do Senhor, passa a ser do dono da regra. Por isso, a Bíblia diz que o homem se perde por não conhecer as Escrituras
e o poder de Deus. Quando você conhece as Escrituras, o poder de Deus vem para a sua vida. Quando você não conhece, ele vai para a vida de outro. Então, como eu já falei, a única regra é examinar a si mesmo. Participar da ceia do Senhor é fazer parte da redenção. É dizer, eu reconheço que o teu sacrifício foi para redimir a minha vida e eu aceito. Participar hoje da ceia do Senhor é você dizer, eu aceito, Jesus, seu sacrifício por mim. Eu aceito a sua redenção por mim. Eu aceito a sua entrega por mim. Nem merecedor eu era, mas muito obrigado. Ceia não tem nada a ver com batismo em águas. São duas coisas diferentes para dois propósitos diferentes. Batismo em água é um testemunho público para dizer assim, tomei uma decisão, sepultei o velho homem e agora vou começar uma nova caminhada com Deus. É para isso que serve batismo. Por isso que é chamado de arrependimento. A ceia é para dizer, eu reconheço a redenção, o sacrifício da redenção e eu aceito para a minha vida. Simples assim. Então, nós precisamos participar da ceia. O objetivo principal da ceia, de nós constantemente estarmos ceando, um é fazer o autoexame que eu já falei. Você mesmo faz, você mesmo vê como está a sua vida, e você mesmo conserta ela com Deus. Muitas vezes para consertar você vai precisar de ajuda, procure quem pode lhe ajudar. Outras vezes você pode resolver direto, já resolva. Se for um problema com o terceiro, vai e peça perdão para o terceiro. Se o problema for com Deus, peça perdão para Deus. Se for com a igreja, peça perdão para a igreja. Uma coisa é certa, resolva a sua vida. Mas não deixe de participar da ceia do Senhor, porque inventaram historinha por aí, inventaram conversa fiada, inventaram regra que não existe na Bíblia. Porque isso chama-se jugo, fardo. E o Senhor um dia falou para os fariseus, vocês são filhos do diabo, porque vocês colocam carga sobre as pessoas que elas não dão conta de carregar. Enquanto que Jesus disse assim, venha após mim e tome sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Tudo que Jesus faz é para trazer descanso para a nossa alma, é para tirar peso. Religiosidade põe o peso sobre a pessoa. Religiosidade coloca um bocado de situação sobre o indivíduo, dificultando ele de ir para o céu. Jesus faz o contrário, ele vai lá e diz assim, eu tiro o peso. Por isso que ele diz assim, aprenda. Porque quando você aprende a palavra de Deus, você não carrega peso de religioso. Agora, quando você não conhece a palavra de Deus, acaba carregando pesos de religiosidade sobre a sua vida. Agora, quando o Senhor nos ensina alguma coisa, esteja preparado para entender que aquilo que o Senhor ensina, por regra, confronta com o que o mundo ensina, com a cultura normal do mundo. Então Jesus, ele na hora de cear, ele diz assim, olha, toda vez que você cear, anuncie, proclame a morte do Senhor até que ele venha. Vamos pensar agora na cultura comum do mundo. Quando na cultura comum do mundo se fala de morte, nós pensamos em quê? Vamos lá, gente. Em perda, em dor, o que mais? Tristeza. Essa é a mentalidade da morte. Na cultura do mundo, é o fim, acabou. Agora vem dor, tristeza, solidão e tudo mais. Por que é que as pessoas, quando se deparam com este fator chamado morte, carregam esses pesos tão grandes sobre suas vidas? Porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. A diferença básica, prática, quando você vai num velório e os parentes a pessoa que faleceu andava com Cristo,
os parentes dela conhecem a palavra de Deus, você vê escândalo? Você vê lá um indivíduo, eu quero morrer também. Você vê lá na beira da sepultura, me leva junto. Eu já avisei e repito. Se um crente dessa igreja fizer um papelão desse na beira da sepultura, gritando, me leva junto, o que é que eu vou fazer? Eu vou empurrar você lá dentro. É bater lá e você grita, me tira daqui! Aí vai mostrar a sua hipocrisia para todo mundo. Sabe por que faz isso? Porque não conhece as Escrituras. Para quem conhece as Escrituras, querido, morte tem outro significado. Por isso que Jesus, ele disse assim, olha, quando você for cear, você vai anunciar sobre a minha morte. E a morte de Jesus, o que é que ela fala para nós? A morte de Jesus fala de fim? Fala de decepção, de dor, de angústia? Não. A morte de Jesus é o único caminho de libertação e salvação para o ser humano. Quando nós falamos da morte de Cristo, nós estamos falando da maior demonstração de amor que alguém já viu neste planeta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ninguém precisou matar Jesus, ele se entregou. Ele mesmo diz assim, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Então se perguntarem para você assim, quem foi que matou Jesus? Foram os romanos ou os judeus? Nenhum dos dois, foi Jesus que se entregou. Porque se ele não quisesse se entregar, quem tinha condição de matar ele? Eu digo uma coisa, querido, que para a gente pensar bem. Pensa um pouquinho na mão de Jesus. Mão que curou enfermos, expulsou demônio, mão de poder e tudo mais. Se aquele soldado romano soubesse do poder que tinha na mão de Jesus, ele tinha coragem de bater um prego lá? Ele não bateu por ignorância. Eu não estou sabendo, pá, 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 pá. Agora, se ele soubesse o que a mão de Jesus podia fazer, duvido se ele batia um prego lá. Jesus, quando veio na terra, querido, vou fazer assim uma comparação assim bem drástica para você entender. Jesus num corpo humano na terra, era como se colocasse uma bomba atômica dentro de uma casca de ovo. Se o povo soubesse disso, tinha dado chicotada em Jesus? Cuspido na cara dele? Arrancado barba, batido prego nele? É ruim. Meu irmão, o maior milagre na hora da crucificação foi que Jesus não destruiu o planeta Terra. Foi suportar tudo por amor. Porque a mínima reação de Jesus na hora que estava sendo crucificado destruía o planeta inteiro. Destruía. Mas ele, por amor, suportou a cruz, como diz o apóstolo. Suportou a cruz. Ele trouxe para dentro dele, suportou tudo na cruz. Então a morte de Cristo na cruz foi a maior demonstração de amor. Foi a maior oferta que ele pôde dar. Já houve na história da humanidade. Quando nós falamos sobre ofertas da igreja, querido, é porque Jesus, ele deu a maior oferta. Deus deu a maior oferta. Ser único, não era o que estava sobrando, não era o que tinha mais, era o único. Ele deu a maior oferta. Quando falamos da morte de Jesus, nós estamos falando de redenção completa. Estamos falando de reconciliação. Porque a morte de Jesus agora nos religou a Deus, nos reconciliou. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós éramos filhos da ira, que Deus podia olhar de lá de cima com ira e nos destruir, mas a morte de Jesus agora chamou o pai e disse assim, pai, por favor, não se ire com eles não, eu já paguei o que eles fizeram de errado. Receba ele como filho, assim como eu sou. Por isso o apóstolo Paulo disse que nós fomos adotados, fomos reconciliados com Deus através da sua morte.
A morte de Cristo também nos trouxe esperança. Nos trouxe esperança. Nos trouxe fé. O apóstolo Paulo chega a dizer, se Cristo tivesse morrido e não ressuscitado, a nossa fé era vã, mas como Ele ressuscitou, nós podemos crer que um dia estaremos com Ele. A morte de Cristo também abriu um novo e vivo caminho de acesso a Deus. Antes de Jesus morrer, para chegar a Deus, era preciso você ir procurar um sacerdote, falar para esse sacerdote fazer um sacrifício para poder falar com Deus. Jesus veio e disse assim, agora a gente coloca tudo isso aqui de lado, porque isso era só um simbolismo para me revelar. Agora, já que eu me revelei pessoalmente, agora se abriu, como diz o escritor dos Hebreus, um novo e vivo caminho de acesso a Deus. Você pode falar com Deus a hora que você quiser e Ele vai te ouvir, meu irmão. Pare com esses ensinos religiosos. Não, eu tenho que pedir para alguém orar por mim. Não, ore você mesmo, que o Senhor quer ouvir a sua voz. Ele quer responder para você. Ele quer anunciar coisas grandes para você. Então, aproveite esse novo e vivo caminho de acesso a Deus. A morte de Cristo fala de salvação. Salvo da ira futura. Salvo do sofrimento eterno. E por fim, a morte de Cristo fala de vida eterna. Fala em ter vida abundante nessa terra e por fim ter direito à vida eterna. Não existe salvação, querido, sem a cruz de Cristo. Não existe. A cruz de Cristo, como nós já lemos, é o único caminho de salvação. Ninguém vai ser salvo pelas suas próprias obras. Ninguém. Ah, pastor, então quer dizer que eu não preciso fazer as coisas certas porque eu já estou salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não é isso que eu estou te dizendo. Isso é argumento para quem quer pecar. Nossas obras não nos salvam, mas devemos praticar boas obras como reflexo da salvação que já recebemos. Por isso que o apóstolo Tiago diz assim, a fé sem obra, ela é morta. Então, entenda, não adianta eu fazer a obra que eu fizer, eu vou orar todos os dias, eu vou jejuar todos os dias, eu vou estar não sei quantas horas de joelho, eu vou orar com o rosto no chão, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, para ser salvo. Não. Não funciona assim. O preço, a redenção foi completa, Jesus fez. Agora, por gratidão, reconhecimento do favor que Ele fez, eu vou praticar boas obras. Para quê? Para que as pessoas vejam Cristo através da minha vida. Que veja Cristo através de mim. Quando o cristão pratica boas obras, alguém olha e diz assim, ele foi transformado. O que transformou a vida dele? Cristo. Eu também quero conhecer esse Cristo. Então as boas obras não é para sermos salvos, é para testemunhar da salvação que recebemos. Por isso devemos praticar boas obras. Por isso as nossas obras têm que testemunhar a nossa convivência com Deus. Porque ela não serve para salvar, mas ela serve para testemunhar de Deus para com as nossas vidas. Não existe salvação por outro Messias, por outro Redentor, por outro caminho, por outra pessoa. Não existe. Não existe sequer fé e esperança se Jesus não tivesse morrido em nosso lugar. Então, por que é que eu posso dizer para você? Creia, irmão. Não desista, porque Cristo morreu. Por que é que eu posso trazer uma palavra de esperança para você? Diga, confie no Senhor. Espera nele. O tempo de Deus é oportuno. Porque isso deriva da morte de Cristo na cruz do Calvário. Nos deu esperança. Glória a Deus. Ainda existe esperança para a humanidade. Porque Cristo morreu, querido. Então a ceia é para nós nunca esquecermos que a morte de Cristo foi por mim. Diga, por mim. Foi por mim. A morte de Cristo, quando você ceiar, é para você nunca esquecer que a morte de Cristo, que traz vida, esperança, salvação, reconciliação, transformação, nova vida, novo acesso a Deus, vida eterna, foi por mim.
É para isso que nós ceiamos. É para isso que nós nos reunimos aqui, para dizer assim: obrigado, Senhor, por tamanha redenção. Obrigado, Senhor, por tamanha entrega, por tamanho sacrifício. Eu, ao participar da ceia, estou declarando, eu reconheço que foi por mim. Eu precisava. Eu era carecedor dessa redenção. Então é por isso que eu estou aqui ceando. É por entender que esse sacrifício foi por mim. Por isso que a Bíblia diz assim: você tem que anunciar. Você tem que mostrar que o sacrifício não foi em vão. Que a morte de Cristo foi para mudar a sua vida. E o seu testemunho mostrar que pode mudar a vida de outro. E mostrar que, olha, tem esperança para a sua vida. Por quê? Porque Cristo morreu por você. Tem ainda uma chance para você, tem, porque Cristo já pagou o preço. Ah, pastor, mas não tem jeito na minha vida, eu já errei tanto, eu já pequei tanto, eu acho que nem Deus olha para mim. Não, 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 não. O sacrifício de Cristo foi para nos livrar da ira vindoura. Por que é que quando Deus olha hoje para a humanidade, Deus não se ira e mata as pessoas? Porque quando Jesus morreu na cruz, foi a imagem mais marcante que ficou no céu, ao ponto do próprio Deus, diz a Bíblia, que ele virou o rosto. Foi a única coisa que Deus não quis contemplar na terra. Porque no demais a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão atentos para tudo o que acontece. Então quando Deus olha para nós, olha o que o sacrifício de Cristo fez. A morte de Cristo ficou como uma película entre nós e Deus. Quando Deus olha lá do céu para você, primeiro ele vê a morte do seu filho, o sacrifício do seu filho antes de você. Por isso que Deus não se ira com o ser humano ao ponto de destruí-lo. Porque quando ele olha de lá, primeiro ele vê entre a pessoa e os seus olhos, que são como chama de fogo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são consumidores, não no sentido de gastar no cartão de crédito, é no sentido de destruir mesmo. Mas bem no meio ele vê o sacrifício. E quando ele olha, ele diz assim: o sacrifício foi por ele lá atrás, que está todo errado. Tem uma esperança para ele, basta ele olhar para a cruz. Basta ele olhar para a redenção. Meu irmão, tem uma esperança para você, basta você olhar para a cruz. Meu amigo, tem uma esperança para você, basta você olhar para o sacrifício de Cristo. Por isso é que nós ceamos, para você não esquecer que esse sacrifício fez toda a diferença na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Que não fosse o sacrifício de Cristo, nós todos estaríamos perdidos. Alguém pode olhar e dizer assim: mas a vinda do Senhor está demorando. Não está demorando. É que quando Deus olha do céu, ele vê o sacrifício. E ele diz assim: ainda tem gente depois do sacrifício para ser redimida. Porque se não houvesse o sacrifício, Deus já tinha destruído isso aqui tudo. Uma vez ele se aborreceu com o povo lá e mandou o dilúvio. E na próxima ele diz assim: e da próxima eu não vou mandar água, para não ficar nenhum cadáver boiando por aí. Vou mandar fogo que queima tudo. Mas Cristo se meteu no meio, fez o sacrifício, e ele olha de lá e diz assim: ainda tem esperança. Aleluia! Ainda tem redenção. Ainda tem propósito. Por isso é que nós não podemos parar de falar da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo, da entrega de Cristo. E participar da ceia, querido, é lembrar esse sacrifício, é lembrar, dizendo: esse sacrifício foi por mim, foi pela minha causa, e eu estou aqui, Senhor, consertando a minha vida. Eu estou aqui, Senhor, me apresentando diante do Senhor, fazendo esse autoexame, dizendo: eu reconheço que esse sacrifício foi por mim, e eu aceito, e eu quero ele para a minha vida. Por isso nós precisamos anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Por fim, a morte de Jesus é a garantia que Deus nos amou mais do que nós merecíamos, mais do que nós poderíamos merecer. O sacrifício de Cristo
é uma garantia que ele voltará. Ele morre e diz assim: eu vou ao Pai preparar lugar, para que quando eu vier, para quando eu retornar, eu regressar, para o dia da grande parousia, do retorno do Senhor, eu leve vocês para estar comigo de eternidade a eternidade. A morte de Cristo foi tão específica. Eu poderia falar toda coisa sobre a morte de Cristo, mas uma das coisas que mais me chama a atenção é que a morte de Cristo foi a chave para ligar o mundo espiritual e o mundo físico. Não é à toa que ele morreu pendurado entre o céu e a terra. Ele nem tocava fisicamente no céu e nem tocava fisicamente na terra. Ele morreu numa cruz pendurado. Porque agora ele podia ser o canal de ligação dos dois mundos, do espiritual e do material. Um outro detalhe interessante da morte de Cristo é que o sistema de morte determinado na Bíblia para alguém que estava debaixo de maldição, que não tinha mais, vamos dizer assim, recuperação, vamos colocar aspas nessa recuperação, era através do apedrejamento. Mas Jesus morre crucificado. Se a gente voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento, e alguém dizia, aí os profetas começaram a dizer, não, porque o Messias virá e ele morrerá no madeiro, não sei o que mais. Os religiosos da época diziam assim, como assim? Esse profeta deve estar maluco. A morte que o Senhor determinou nas Escrituras é por apedrejamento. E aí eles começaram a entender e dizer assim, não, quem morre crucificado é maldito. Como que o Messias, o próprio Deus vindo na terra, tem que morrer como um maldito? Mas era para cumprir as Escrituras. Ele levou sobre si as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por que é que eu tenho que anunciar a morte de Jesus? Primeiro, eu tenho que anunciar a morte de Jesus todos os dias. Para quem? Para mim mesmo. Para minha alma. Porque a nossa alma, ela é inquieta. A alma do ser humano quer tudo rápido, resolvido, quer tudo atropelado de qualquer jeito. A alma do ser humano é que leva ele a pecar. A alma do ser humano é que, muitas vezes, quer atropelar e passar na frente de Deus. Então, quando eu anuncio a morte do Senhor, primeiro eu estou testemunhando, testificando para a minha alma, dizendo, alma te aquieta. Porque não é o que tu quer fazer que vai resolver. O que vai resolver é a morte de Cristo. O que vai trazer solução, esperança, sentido de viver, não é os prazeres que você quer absorver, não, mas é a redenção que Cristo fez na cruz do Calvário. Então eu tenho que anunciar a morte de Cristo primeiro para mim, para minha alma. Todo dia eu tenho que testemunhar para minha alma, dizendo, olha, confia, porque o Rei morreu por nós, por mim e você, viu, alma? Porque a nossa alma, querida, ela precisa ser corrigida. O salmista, lá no Antigo Testamento, já tem um salmo que ele diz assim, aquieta-te minha alma dentro de mim. Antes de você querer pregar para os outros, pregue para a sua alma, viu? Porque se tem uma coisa que não quer se converter, é a nossa alma. Então eu tenho que lembrar da morte do Senhor, para quê? Para que a minha alma não vive em aflição, em agonia, em desespero, querendo resolver tudo na força do braço. Não, alma. Confia no Senhor. Depois disso que eu testemunhei para minha alma, aí eu vou testemunhar para outros, dizendo, olha, Jesus morreu por você. Jesus morreu para que você tivesse paz. Jesus morreu para que você tivesse alegria. Ele morreu para te dar salvação. Ele morreu para te dar um novo caminho de acesso a Deus. Então hoje, eu quero convidar você, sem pesos da religiosidade, a participar da ceia do Senhor, a participar deste momento, porque participar, então nós vamos ceiar e proclamar a morte redentora de Jesus, até que Ele venha. Ao participarmos da ceia hoje aqui, eu espero que essa palavra tenha trazido libertação na tua alma e no teu espírito. Esqueça dos conceitos religiosos, esqueça dos conceitos que um dia falaram para você,
Você só pode tomar ceia se você for santo. Só pode tomar ceia conforme seu estado civil. Você só pode tomar ceia se você já passou por batismo em águas. Você só pode participar de ceia se você já fez esse curso, aquele curso. Não. Você deve participar da ceia, lembrando que foi pela morte que você teve vida. Que a morte de Cristo foi por você, essa entrega foi por você, este amor foi por você. Nenhum de nós eram merecedores, mas nós recebemos essa graça. E toda vez que nós ceiamos, nós estamos confirmando e dizendo: foi por mim, eu reconheço, eu recebo, eu quero essa graça na minha vida. E todos que olharem para você também vão desejar essa mesma graça. Então não só hoje, mas todas as vezes que você tiver a oportunidade de ceiar, ceie. Faça o seu autoexame e ceie, porque você vai estar proclamando que Jesus não morreu à toa. Não foi em vão a morte. Porque se de todos nós que estamos aqui, apenas um hoje resolvesse ceiar, ele estaria dizendo: Jesus não foi à toa. Eles não querem, mas eu quero. Foi por mim. Foi por mim. Deixa eu voltar ali onde eu falei sobre colocar santidade demais, traz idolatria. Tem muita gente que quer colocar o peso assim: meu irmão, você só pode tomar ceia se você estiver em santidade. Aí eu pergunto: alguém hoje nesse salão não pecou? Se só pode tomar ceia que está em santidade, que não pecou, quantos estariam habilitados hoje para ceiar? Nenhum. Nenhum de nós. Mas entenda, querido, a ceia é o Senhor derramando amor sobre nós. É derramando graça sobre nós. É nos chamando para a mesa e dizendo assim: olha, você não é um perdido, você faz parte da minha mesa. Você foi chamado para comer na minha mesa. Você chama qualquer um para comer na sua mesa, querido? Quem você chama para comer na sua mesa? Primeiro, os filhos. Os primeiros que você chama para comer na sua mesa são os filhos. Depois você chama as pessoas que você ama. Depois as pessoas que você respeita. Depois as pessoas que você quer privilegiar e homenagear. Passou dessa galera que chamou na sua mesa falsidade. Não é verdade? Eu vou chamar fulano de tal aqui para fazer uma média, não sei o que mais. Isso é falsidade. Mesa não é lugar para falsidade. Mesa, segundo a Bíblia, é um altar. É um altar. É um dos principais altares da sua casa. Por isso que é o melhor lugar para você orar. Agradecer pelo alimento, apresentar a causa diante de Deus é o melhor, porque lá é um altar. Altar tinha sacrifício. O sacrifício era o quê? Os mesmos elementos que nós comemos. Você coloca lá. Então, Jesus está dizendo assim: eu estou chamando você para a minha mesa, porque você, a partir de agora, você é filho. Você é importante. Você é a pessoa que eu quero honrar. Por isso eu estou chamando você para participar da minha mesa. Para participar da ceia, que não é dos homens, é do Senhor. Venha hoje, querido, a ceia do Senhor. Participe a partir de hoje com esse entendimento. Ceia mostra que houve uma redenção completa. E essa redenção completa foi por mim. Por isso que a Bíblia manda você olhar só para você. A ceia é o único lugar na Bíblia que Deus deixa você ser um pouquinho egoísta. Que você tem que olhar só para você. Esquece os outros. Seja para avaliar ou seja para receber. A hora da ceia é só sua. De você pegar o cálice e dizer assim: foi por mim. Toda aquela morte do Calvário foi por mim. Mas pastor, eu não posso dizer que foi pelo irmão do lado. Não, irmão, foi por você.
Porque se você reconhece que a salvação de Cristo foi para o outro e não foi para você, você perdeu. Então você tem que reconhecer que foi por você. Depois de você reconhecer por você, aí você pode reconhecer também que foi pelos outros. Mas assim como o autoexame é só seu, o agradecimento da ceia também tem que ser só seu. Foi por mim. Foi por me amar. Querido, quando nós entendermos isso, nós vamos ter tanta cura na nossa alma. Porque quantas vezes as pessoas se sentem indignas, elas acham que não são merecedoras de nada. Querido, você foi o merecedor do maior sacrifício que houve, da maior entrega, da maior oferta. Você foi o merecedor do maior privilégio. Você foi merecedor do que o céu tinha de melhor para entregar na terra. Você foi merecedor de tudo isso. Então nós vamos ceiar agora. E a partir de hoje, sei dessa forma. Obrigado, Jesus. Porque essa entrega foi por mim. Essa redenção foi para mim. Essa libertação foi para mim. Esse ato de salvação foi para mim. Obrigado, porque quando o Senhor olha do céu, o Senhor não olha direto nos meus pecados, mas vê a sombra da cruz, vê Cristo, o sacrifício de Cristo no meio. E eu quero te agradecer e dizer, alma, olha o tanto que nós somos amados. Alma, olha o tanto que o Senhor te ama. Alma, olha o tanto que você é importante no reino dos céus. Alma, olha o tanto que Deus derramou por nós. Quando você fizer isso, querido, não vai precisar você sair com megafone na rua gritando para os outros, seja salvo, senão você vai para o inferno. Não. A glória de Cristo vai resplandecer tanto na tua vida, que as pessoas vão olhar e dizer, o que é que tem diferente nessa pessoa? E você vai dizer, porque teve um privilégio para mim, que também serve para você. A morte de Cristo também foi por você. Mas eu vou testemunhar a morte de Cristo para outro, quando ela fizer sentido para a minha vida. Que hoje faça sentido de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém? Para participar da ceia, diz a Bíblia, examine o homem a si mesmo. Feche seus olhos e faça seu autoexame nessa hora. É só você e o Senhor. Se tiver algo que te acusa, que está errado, peça perdão a Deus. Se precisar pedir perdão a alguém, faça isso também. Mas é por você. Aleluia. Onde o Espírito de Deus está, ali é liberdade. Depois de você fazer seu autoexame, eu quero convidar você a agradecer por essa redenção ter alcançado você. Pelo sangue de Jesus ter purificado de todo pecado e de toda injustiça. De ter te reconciliado com o Pai e ser feito filho de Deus. E hoje somos chamados como filhos para sentar na sua mesa. Depois de um autoexame não sobra nada mais, senão agradecermos ao Senhor. Porque todo escrito de dívida que existia contra a nossa vida foi cravado na cruz. E hoje nós somos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tendo feito isso, querido, agradeça e adore ao Senhor. Não participe da ceia por um ato religioso, mas a partir de hoje, participe com essa nova mentalidade de gratidão, de redenção. Ao pegar os elementos da ceia a partir de hoje, você vai lembrar da morte de Cristo e você vai testemunhar para você mesmo, foi por mim. Eu não era merecedor, mas foi por mim. Eu não tinha nada que agradasse a Deus, mas foi por mim. Eu era um condenado, mas foi por mim essa redenção. E se hoje existe um livre acesso a Deus, foi por mim também que Ele abriu esse cenário. Você pode adorar o Senhor, fique em pé nessa hora. Se
quiser continuar sentado aí no seu lugar também chorando, falando do Senhor, fique. Mas se você puder ficar em pé, fique. E antes do louvor começar a ser ministrado, eu quero te convidar hoje para fazer algo que talvez você até já fez, mas não custa nada repetir. Faça uma palavra de gratidão ao Senhor pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, porque foi por mim. Obrigado porque o Senhor não olhou os meus erros, minhas falhas. O Senhor não cobrou nada, mas foi a entrega voluntária e a melhor que tinha. Muito obrigado, Senhor. Agradeça e expresse seu melhor louvor, sua melhor gratidão a Ele em nome de Jesus. Lua e estrelas choraram, o sol da manhã morreu, o Salvador do mundo caiu. O seu corpo lá na cruz, o seu sangue derramado, toda maldição sobre ele. Último suspiro deu e olhou para o céu, o Filho de Deus na escuridão. A batalha na sepultura, uma guerra foi travada, o poder do inferno quebrado. E então o chão tremeu, a pedra revolveu, seu amor não pode ser superado. Morte, onde está o teu aguilhão? Nosso rei ressuscitou, o inimigo foi derrotado para sempre. Glorificado para sempre, exaltado para sempre, ressuscitou, revive está, revive está. Ele está vivo e foi por você. E então o chão tremeu, a pedra revolveu, seu amor não pode ser superado. Morte, onde está o teu aguilhão? Nosso rei ressuscitou, o inimigo foi derrotado para sempre, glorificado para sempre, exaltado para sempre, ressuscitou e vive está, e vive está. Ele está vivo e vai por você. Então adore a Ele e cante aleluias ao que vive para sempre. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o
Cordeiro venceu. De declarar isso. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Pra sempre glorificado, pra sempre exaltado, pra sempre ressuscitou e vive está, e vive está. Aleluia, Ele está vivo. Celebre porque foi por você que Ele morreu. A sua entrega na cruz foi por você, meu irmão. Foi por você. Aleluia. Morte, onde está o teu agrilhão? O nosso rei ressuscitou. E se ressuscitou, a sua fé não é vã. Se ressuscitou, você pode crer no amanhã. Se Ele ressuscitou, a esperança. E como Ele ressuscitou, um dia nós estaremos ceando com Ele na eternidade. Aqui é só um momento para reconhecer. Aqui é só um momento para tomarmos posse desse sacrifício, desta redenção da morte de Cristo. Mas um dia nós estaremos ceando com Ele na eternidade. Estaremos ceando na boda do Cordeiro, na mesa do Cordeiro, como filhos amados e resgatados. E ali você vai poder dizer: ah, papai, papaizinho querido e amado. Dizer: Cristo, muito obrigado pela redenção e pela salvação. O salmista chega a dizer assim: o que eu posso fazer para agradecer a Deus por todos esses benefícios que tem feito pela minha vida? E ele diz assim: eu tomarei o cálice da salvação e proclamarei as boas novas do Senhor. O salmista, talvez sem entender, ele já estava falando da ceia também. Participarmos da ceia, proclamarmos: houve um sacrifício de redenção para me salvar, e eu recebo ele na minha vida. E depois eu vou anunciar até que ele venha. Todos nós, se queremos essa redenção em nossas vidas, primeiro nós temos que aceitá-la. Quando nós dizemos assim: aceite Jesus, na verdade, a frase correta é: aceite o sacrifício de Jesus pela sua vida. Aceite a redenção que Cristo fez por você. E aí, quando você aceita, você faz parte dos filhos que são chamados à mesa para receber do Senhor. Se tiver alguém aqui que ainda não tinha tomado essa decisão e hoje entendeu, e diz assim: eu quero. Eu entendi que esse sacrifício foi por mim, essa redenção foi por mim, e eu quero receber na minha vida. Hoje é o dia, essa é a hora. Temos o maior prazer de orarmos junto com você e receber tamanho benefício. Mas se você já fez isso, nós vamos participar agora da ceia do Senhor. E ao participarmos da ceia, a partir de hoje faça isso: pega o pão e o cálice, e antes de ceiar você vai dar e vai dizer: foi por mim. Obrigado, Senhor, porque foi por mim.
E daí para frente, aquilo que o Senhor ministrar no seu coração, você pode falar. Me ajude, Senhor. Me ajude, Senhor, a chegar lá. No triunfante dia em que eu estarei ceando pessoalmente com o Senhor. Por isso que a ceia ela aponta lá atrás, na redenção. No presente, com o autoexame. Mas também aponta lá no futuro. O dia que nós estaremos ceando com o Senhor de eternidade a eternidade. Amém? Então receba o seu pão, receba o cálice. E depois nós vamos estar ceando junto. Em gratidão e agradecimento. Mas quando você pegar o pão e o cálice, você já pode fazer a sua oração aí de gratidão. Porque foi por você essa redenção sobre a sua vida. Aleluias. Revolveu, se o amor não pode ser superado. Morte, onde está o teu aguilhão? Nosso rei ressuscitou. O inimigo foi derrotado para sempre, glorificado para sempre, exaltado para sempre. Ressuscitou e vive está, e vive está. Todos que vão participar da ceia do Senhor já receberam o pão e o cálice. Nós temos o hábito aqui na igreja de sermos em família. Então você já pegou o pão e o cálice, quiser se reunir com seus familiares. E se você perceber que algum irmão está neste momento sem a sua família, recrute para a sua família agora. Chame, olha, vem ser conosco aqui, fazer parte aqui da nossa família. Vamos ser junto em louvor e agradecimento ao Senhor que vive e que reina para todo sempre. Diz a palavra do Senhor: aquilo que eu recebi do Senhor também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão e tendo dado graça disse: tomai e comei, isso é meu corpo que foi entregue por vós, façam isso em memória de mim. Depois de haver comido o pão, ele tomou um cálice e disse: esse cálice representa a nova aliança do meu sangue, façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Obrigado, Jesus, foi por mim. Como diz a palavra de Deus, pode participar, querido, com muita gratidão no seu coração, em nome de Jesus.
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Pra sempre glorificado, pra sempre ressuscitou, revive está, revive está. Aleluia! Ele está vivo e está à destra do Pai, intercedendo pela sua vida, intercedendo por você. Está à destra do Pai para te aproximar o teu coração do coração do Pai. Oh, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Como eu falei durante essa ministração, a morte de Cristo foi a maior oferta que pôde ser dada, pode ser entregue. Quando o Senhor nos chama, nos desafia para ofertarmos, para dizimarmos, para entregarmos o nosso melhor, não é algo solto, é algo que Ele já deu exemplo, Ele já demonstrou. Deus tem um caráter doador, um caráter generoso, e Ele quer implantar isso em nós. Por isso Ele instituiu as ofertas, os dízimos. Quem sabe uma outra ceia eu vou pregar dentro dessa temática para você entender o contexto bíblico. E quando eu venho no altar e eu trago as minhas ofertas, eu estou dizendo: Senhor, eu estou aprendendo a ter um caráter doador e generoso como o do Senhor. Quando eu devolvo meus dízimos, eu estou dizendo: eu estou aqui reconhecendo o teu favor. Dízimo ninguém paga, querido. É uma outra expressão que não tem na Bíblia. Não se paga dízimo. Dízimo se entrega. Na verdade, dízimo se devolve. Você devolve aquilo que não é seu. O livro de Provérbios diz que se você pega alguma coisa que é de outra pessoa, mesmo que seja emprestado, e não devolve, você se torna escravo. Escravo. Quando você pega e não devolve o dízimo do Senhor, você é escravo dele. Mas o Senhor não te chamou para a escravidão, Ele te chamou para a liberdade. Por isso que Ele diz: devolva o seu dízimo e seja livre.
Quando você oferta, você está absorvendo o caráter doador e generoso do Senhor. E isso abre porta para prosperidade, multiplicação em nossas vidas. Quando eu primicio, eu estou tirando as iniquidades da minha casa para que no lugar seja ocupado pela bênção do Senhor. Mas isso é uma outra revelação e a gente tem que fazer por revelação, não por obrigação. Como eu sempre digo neste lugar, não oferte, não devolva dízimo por obrigação, por aquele peso. Se eu não fizer, Deus vai me punir. Não, faça isso. Faça com entendimento, como uma pessoa livre, uma pessoa liberta. Estou devolvendo porque não é meu, é do Senhor. E Ele confiou a mim ser aquele que leva, que transporta, que carrega. Me deu a oportunidade de ser apenas o mensageiro que vai devolver na sua casa. Obrigado por tamanha confiança, Senhor. E quando eu oferto, eu estou absorvendo o caráter doador de Deus, para que mais Ele possa me abençoar. Então, por isso que a Bíblia diz, quando você fizer isso, faça com alegria, sem constrangimento, sem peso, sem obrigação, mas com gratidão e leveza no teu coração. Não se torne, querido, escravo das dívidas, não se torne escravo das necessidades, pelo fato de não devolver o que é do Senhor. Mas devolva o que é do Senhor, e em vez da escravidão, tenha uma vida de livre, em nome de Jesus. Queremos te agradecer, Senhor, por essa revelação. Obrigado porque o Senhor não se explica, o Senhor se revela. Obrigado porque o Senhor não precisou explicar a redenção, apenas nos revelou. Obrigado pela revelação que o Senhor nos dá na Tua palavra e em sermos aqueles que devolvem o dízimo na Tua casa, daqueles que ofertam com alegria. Muito obrigado, Senhor. Que cada um faça nessa hora com muito louvor, muita gratidão no seu coração, debaixo de entendimento e ações de graça no seu coração, para a honra e glória do Teu nome. Assim nós louvamos, grato a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Venha, querido, ao altar, em nome de Jesus. Uou! Aleluia! Glória a Deus. Próxima quinta-feira estamos aqui para receber mais uma palavra da parte do Senhor, encerrarmos o ano debaixo de palavras do Senhor. Então esteja aqui conosco. E no sábado, dia 10, às 19h30, tem rede de casais aqui na igreja, amém? O tema é gratidão. Venha agradecer pela sua família, venha agradecer pela sua casa, venha agradecer pelo que o Senhor fez. Então não falte no próximo sábado para estar aqui nesse tempo de agradecimento. Gratidão é a chave que abre novas portas. Quando você agradece, novas portas se abrem. Agradece, novas portas se abrem. A ingratidão fecha as portas. Então esteja aqui para agradecer no próximo sábado e receber algo da parte do céu, seu coração. No próximo domingo também estaremos aqui, em nome de Jesus.
Ore pela nossa nação, querido. Aquilo que a sua alma tanto se abalou, Deus já está fazendo. Essa semana, guarde seu coração, semana de surpresas favoráveis do Senhor para a nossa nação, em nome de Jesus. Amém? Que seja esse tempo extraordinário do Senhor sobre a tua casa e a tua vida, em nome de Jesus. Aos que vieram essa noite, estar conosco, nos visitaram, sejam bem-vindos. A casa é sua também e o Projeto Vida está de braços abertos para recebê-lo, que possamos te servir da melhor forma possível, em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que este grande amor que se entregou na cruz do Calvário para nos libertar seja o penhor sobre a tua vida, sobre o teu coração. Que a redenção nunca se afaste de você, da sua casa e da sua família. Que a consolação do Espírito Santo a cada dia te conduza de vitória em vitória. E todos quantos saem daqui grato ao Senhor por tamanho amor, diga numa só voz. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Boa semana a todos.